Você deve ter visto em alguma reportagem falar sobre a capivara, a filó. Antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de falar uma coisa muito interessante, que é, seja lá qual for a sua ideologia política, o que você acredita, a sua crença, ou qualquer coisa que você acredita, você tem o direito de acreditar nisso. E não é disso que vamos tratar aqui, mas vamos falar especificamente do caso da filó. Como vocês que estão acostumados aqui no meu canal, ver vídeos aqui, tem diversos vídeos descendo a lenha no Estado. E é justamente isso o intuito desse vídeo aqui. É mostrar a ineficácia do Estado em querer controlar as pessoas, aquilo que elas pensam, e esses órgãos governamentais que eram para ajudar as pessoas, o cidadão de bem, aquela pessoa que vive no país, no Brasil, pagador de imposto. Esses órgãos arrecadam milhões, tem funcionários lá como cabide de emprego, e quando eles entram lá para resgatar essa capivara filó, é feito muitas denúncias de maus tratos a animais em um órgão que era para proteger, e que não me causa espanto, pois em lugares que existe órgão como o SUS trata mal as pessoas, segurança pública tratando mal o cidadão, porque um órgão que cuida dos animais trataria bem e seria diferente. O IBAMA, todo mundo sabe que é um órgão que não serve para nada, simplesmente existe para cabide de emprego. E com isso não quero dizer que a gestão de um governo ou de outro melhora ou piora. Sempre foi assim em todas as gestões. O IBAMA é ineficaz. E como que eu descobri isso? Quando eu tinha de 12 a 14 anos, eu passei durante anos denunciando os crimes graves que aconteciam na minha cidade. Na minha cidade, tinha um fazendeiro da cidade onde eu vim de origem, uma cidade muito pobre e humilde. Tinha um fazendeiro que jogava animais mortos perto de um rio muito importante. E eu cansei de denunciar para o IBAMA e nunca foi resolvido. Um dia eu tive uma ideia de denunciar na Polícia Civil, fiz uma denúncia anônima. E então, 6 meses depois, aproximadamente, isso foi resolvido. E eu tentei durante anos denunciar para o IBAMA e nunca foram no local. E no Disque Denúncia eu só passei as coordenadas e o pessoal fez o trabalho deles. Você acha mesmo que um órgão como o IBAMA ele está preocupado em salvar animais? Tem tantos animais aí morrendo. Eu não sei se vocês já viram aquela reportagem que foi pegado 5.000 canários em cativeiro e foram todos queimados, incinerados vivos. É um absurdo isso. Como que um órgão para proteger o animal ele mata com pretexto de não deixar criar em cativeiro? No caso da filó, é um absurdo o IBAMA falar que está sendo maltratado. Eu sou do sítio, sou do interior, sou da roça, de um lugar bem retirado da cidade, e a gente pode ver quando um animal está sendo maltratado e quando é bem tratado. Ali você pode ver um caso que tem com o dono e um verdadeiro caso de amor. E qualquer um animal pode se tornar um pet, qualquer um. Basta você tratar bem os animais e eles vão gostar de você, assim como uma pessoa ou qualquer um. Se você trata bem uma pessoa, se você trata bem ela pode se tornar sua amiga e você pode ter uma relação de amizade, de amor com aquela pessoa. E os animais são assim também. Esse pessoal fala, mas a capivara não é para ser domesticada. Então quer dizer que cachorros não poderiam ser domesticados também? Gatos? O pessoal que falam isso, eles pensam que animais como cachorro e aves e gato nunca foram selvagens.
e foram domesticados num certo período da história, que se acabaram se juntando ao homem. É um absurdo isso. Todo animal que é bem tratado pode ser domesticado na minha concepção, entendeu? O Estado ele quer controlar as pessoas, eles querem mostrar que eles são eficientes e nesse caso só provou para todo mundo a ineficiência que ele tem, porque ela foi tirada de um lugar livre, onde ela tinha livre acesso para pastar, nadar, tudo um mundo, um paraíso ali, e foi levado para uma jaula, para um cativeiro. Eu acho que estava bem claro ali, e aí aparece uma sensacionalista, uma que se diz protetor de animais aí, que simplesmente tinha o telefone do presidente do IBAMA e já tinha feito reunião com o pessoal para resolver. É um absurdo isso, cara. O Estado só prejudica as pessoas. O Estado é nosso inimigo. Eu não tenho o Estado como aliado. E com isso, quando lá atrás aquele pessoal faziam manifestações em frente ao exército, eu falei, vocês estão pedindo para mais Estado, isso é errado. Quando um político de esquerda pede para mais Estado, ele está pedindo para ser chicoteado. E quando a direita pede para mais Estado, pedindo intervenção de um militar, por exemplo, que é o braço do Estado, ele está pedindo isso, talvez até pior. O Estado é o problema e seus agentes, quando operam, acontece isso. Iniciativa privada é a solução. Eu duvido que se esses animais estivessem numa empresa, iniciativa privada, um zoológico particular, eu pagaria para ir num zoológico para ver animais. Se um animal está em extinção e for liberado para criar em cativeiro, esse animal não entra em extinção. Isso foi provado, por exemplo, lá acho que na década de 80, quando o jacaré, papo amarelo, estava em extinção e foi liberado para ser criado em cativeiro e comercializar esse animal. Esse animal existe por praga hoje em Rio Grande do Sul. Isso é um exemplo de que você pode não gostar de um animal, mas se ele estiver entrando em extinção e você liberar para as pessoas criarem, ele deixa de entrar em extinção. O Estado, ele é burro em resolver as questões. Ele tem que entender que o Estado não resolve nada. O Estado é o problema. Então é isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem. O intuito do meu canal não é nenhum viés político, é fazer análises frias, sem sentimentos. Porque quando você faz uma análise baseada em sentimentos, por exemplo, você vai debater com alguém de um determinado lado político e eles apelam para o lado sentimental. Eles apelam para a persuasão, por exemplo. E isso prejudica porque as pessoas às vezes não estão ligadas a fatos. Eles estão ligados a sentimentos. Um lado político tem medo do outro lado. E o outro lado tem medo do outro lado. Então os dois têm medo um do outro e se vê como inimigo. Enquanto eles brigam entre si, os poderosos fazem dos dois o que bem entende. As pessoas têm que aprender a ter união. E essa palavra é muito importante porque se você pesquisar nos tempos antigos, todas as famílias tinham brasão. Você falava, eu sou da família Carneiro, por exemplo, tinha o brasão da família Carneiro. Isso foi se perdendo no decorrer da história. Hoje as pessoas não dão importância para sobrenome mais. Pesquise sobre isso, pegue seu sobrenome e tenta pesquisar a sua origem, aonde que surgiu o seu sobrenome, que você vai descobrir muita coisa sobre você. E uma das coisas mais importantes que eu descobri é: os poderosos, eles reinam por muitos anos. Essas mesmas pessoas que estão no poder hoje, os antepassados deles já tiveram no poder há 500 anos, 1000 anos. Isso é fruto do acaso? Será? Sei não, hein?